Muito bom dia, galera do 8º ano. Que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e que continue assim, amém. Pessoal, nós encerramos, né, o livro 2 na semana passada, já coloquei a correção, depois vocês enviem as fotos aí das páginas devidamente corrigidas. E hoje nós vamos adentrar aí, iniciar o livro 3, e a nossa primeira unidade é um presente, é a fotografia. Então vamos lá. Como é uma coisa aí que nós já pesquisamos aí na exposição de fotografia que nós já fizemos, então eu vou fazer aqui uns ganchos, né? E a gente vai avançando aí na medida da explicação, tá bom? Então vamos lá. Na página 134, ele começa falando aí, né, da primeira fotografia que foi registrada aí por Joseph Nicéphore Niepce, né, basicamente em 1826, é aquela técnica do betume, né, que ele conseguiu fixar uma imagem. A fotografia, ela não tem uma pessoa em específico que criou a fotografia, mas foi a colaboração de vários cientistas, vários estudiosos que culminaram aí na fotografia que nós conhecemos hoje. E é interessante porque a abertura da nossa aula eu já coloquei um rolo de filme que é da minha época, e não me chamem de velha, viu? Por favor. Mas na minha época, assim, a gente comprava o filme, colocava na máquina, como eu já mostrei para vocês. A gente colocava na máquina, não podia abrir a máquina. Se abrisse a máquina, o filme queimava. Acabou-se. Acabou, queimou o filme, não tem mais. Aí, daí que surgiu aquela expressão, queimou o filme, já era, né? Não tinha mais como resgatar a imagem. E não tinha como você mudar a posição, refazer igual a gente tem hoje. Era muito chato.
Você esperava uma década para ver a foto e a foto vinha não era do seu agrado. Eita, que tristeza, que derrota. Mas tudo bem, né? Graças a Deus isso passou. Mas vamos lá. Aí quando ele desce um pouquinho, ele começa a falar dos analógicos, que é justamente isso que eu tô falando. Esse aparelho antigo, né? Os filmes, tal, que tinham negativo, que esses rolos que eu mostrei para vocês são os negativos. E é interessante que ele coloca aqui, né? Entre as selfies e o grande número de imagens do cotidiano registradas, o estudo sobre a fotografia pode provocar uma reflexão sobre a sociedade atual e sua obsessão com a imagem, instigando a compreensão da ação de fotografar como um ato de olhar o mundo e escolher o que será enquadrado. Afinal, em sua essência, fotografar é o ato poético de transformar a luz em imagem. A nossa sociedade ela tem a necessidade de imagem, né? É tanto que nós somos assim. Nós, quando gostamos de algo, quando queremos mostrar algo, nós tiramos uma foto e logo postamos nas nossas redes sociais. Fazemos isso. Porque nós gostamos da imagem, né? Nós gostamos de estar na imagem e também gostamos de estar enquadrado na sociedade, né? Todo mundo gosta de pertencer a algum lugar. Ninguém gosta de ser o peixe fora d'água. Essa é a grande verdade, né? E aí, essa questão também que nós vamos falar hoje, certo? Bom, vamos lá para... Isso aqui foi o resumo da página 134. Agora vamos para a página 135, beleza? E aqui, vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui os nomes dos caras que começaram isso tudo, tá? Então, a gente começa nisso há cerca de 350 anos antes de Cristo, com Aristóteles, na Grécia Antiga, já fazendo uso da câmera escura, tá? Bom, e o que era a câmera escura? Era aquela caixa preta que tinha um orifício, um buraquinho pequenininho, que a luz passava até chegar ao objeto, certo? Depois veio aí o período do Renascimento, e isso vai lá para o 1452 a 1519 com o nosso queridíssimo Leonardo da Vinci, que também utilizou a câmera escura para estudo das suas imagens e de luz também. Depois foi o Johannes Vermeer, que ele também estudou muito aí a criação e o tratamento da luz em suas pinturas. E eu achei interessante aqui mencionar que Johannes, a luz presente na intimidade das residências e em cenas domésticas e cotidianas foi o principal objetivo de pesquisa do artista. Então, ele já trouxe também uma leitura do trabalho dele, né? Depois veio o Ângelo Sala e o Carl Scheele, que aí eles estudaram a questão da fixação da prata na imagem, tá? E por último, quer dizer, por último não, por penúltimo aí veio o Joseph Niepce, Nicephore Niepce, que conseguiu registrar com betume a primeira imagem. E depois veio o Daguerre, que criou o daguerreótipo, e que foi aí a grande sacada, né? Que até Dom Pedro tinha um desses aí. Bem interessante, porque Dom Pedro também era amante da fotografia. Então, por aí a gente já viu que um foi complementando o estudo do outro e, portanto, não existe o inventor da fotografia, mas sim os inventores, né? A história da fotografia é uma história de cooperação. Legal, né? É uma história de... Poucas coisas da ciência são assim, em várias pessoas envolvidas, mas a fotografia é uma delas. E é bem interessante essa junção das peças, é como se fosse um quebra-cabeça, né? E que o outro foi colocando, montando pouco a pouco até chegar nas fotografias do século 20 e 21. Essa fotografia da página 136, minha gente, é a coisa mais linda. Eu amo essa fotografia. Coloquem aí, por favor, no livro de vocês. Vamos lá.
Aí diz assim: desde o seu aparecimento do século XIX, a fotografia foi aos poucos acumulando atributos físicos até ser realmente aceita como um meio de expressão artística. Com o desenvolvimento artístico da fotografia do século XX, teve início um processo de popularização por meio da comercialização de equipamentos mais acessíveis, né, à população. A fotografia do século XX avançou em processos tecnológicos, filmes coloridos, fotografias instantâneas, procedimento de revelação e ampliação, entre outros, fazendo com que definitivamente os meios de produção da sociedade industrial chegassem até a produção artística. Para além dos avanços tecnológicos, a fotografia se insere como meio documental e artístico, principalmente documental e artístico, né? As fotografias documentais das guerras e dos acontecimentos históricos também revelam, em alguns casos, a busca pelo apuro estético das imagens. Observe uma das fotografias mais famosas tiradas após a Segunda Guerra Mundial. Na Times Square, né, é o momento desse beijo aí que é um marinheiro que encontra, eles não eram namorados, mas a felicidade era tanta que quando ele encontra com ela, ele beija ela, enfim, foi aquele ímpeto mesmo da felicidade do momento. Eles nunca tinham se visto antes, né? Que é muito engraçada essa foto. De repente, do nada, opa, vem aqui e foi, né? Assim, foi. E eu acho muito. E foi registrado bem esse momento na hora. E essa foto ficou famosíssima, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. E é bonito ver. Então, no século XX, os filmes passaram a ser coloridos, não mais preto e branco. Tinha ainda a espera da revelação e tudo mais, mas as câmeras ficaram mais acessíveis, né? As pessoas tinham acesso à fotótica, né? Que levava o filme lá, esperava os dias para retornar e pegar, e a gente ficava ansiosa para ver logo as fotos, né? Era bem interessante isso. E, enfim, a fotografia, como diz aqui, no século XX, também teve os seus progressos, né? Além das cores, teve aí a questão das ampliações e da popularização mesmo dessas fotos, né? Ou seja, do acesso às fotos, o caso, tá? Bom, coloquem aí o livro de vocês na página 137. Eu fotografei aqui no meu para mostrar para vocês a parte do texto, porque a minha página estava com as respostas aqui do jogo rápido, aí eu não quis tirar a foto inteira, né? Então não estranhe, tá certo? Põe aí na página 137. Bom, minha gente, vamos lá. Aqui na página 137, nós vamos ler, porque vai falar de um cara, Henri Cartier-Bresson. Ele nasceu em 1908, morreu em 2004. Ele foi um fotógrafo e fotojornalista francês de extrema importância para a história da fotografia do século XX. Inclusive, é atribuído a ele o título de pai do fotojornalismo. E o que é o fotojornalismo? É aquela foto que está sempre junto com alguma matéria de jornal, a revista, né? Bresson, ele fotografou cenas aí da guerra, momentos históricos, até como a morte de Mahatma Gandhi, e então ele foi bem assim, por isso que ele recebeu o título de pai do fotojornalismo, tá? E ainda diz o seguinte aqui, ó: o apuro técnico e estético de suas imagens levou o olhar artístico para a fotografia jornalística. Bresson não era adepto de acessórios tecnológicos, usava filmes em preto e branco e uma máquina fotográfica antiga. O fotógrafo afirmava a importância de reconhecer o momento decisivo para o clique fotográfico. Compreender esse momento preciso implicaria sensibilidade no olhar do fotógrafo sobre o instante vivido.
A gente vai parar aqui um pouquinho para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Eu vou falar mais um pouquinho do Bresson, porque ele merece uns atributos ainda, tá, gente? Vamos lá. Bresson começou suas investigações na fotografia ainda criança, tá? E essa paixão era antiga dele. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele fundou a agência chamada Magnum. E foi uma das principais agências de fotografia do mundo. Do mundo. E aí, como eu disse a vocês, ele registrou momentos muito importantes, né, da história da humanidade, como a morte de Gandhi, a estruturação da República da China. E o que mais me chama a atenção nele é justamente esse falar, quando ele fala que é preciso saber o olhar, né, o momento certo de clicar, de capturar aquela imagem. E realmente, para ser um bom fotojornalista, para ser um bom fotógrafo no âmbito do jornalismo, você precisa ter realmente esse feeling, saber captar a imagem no momento certo, né? E ela ser digna aí de uma primeira capa ou primeira página de um jornal, digamos assim. É que hoje nós não temos mais o hábito de ler jornais, mas há algumas décadas atrás se tinha esse costume, né, de ler os jornais, e essas fotos davam todo um destaque à matéria. Ou às vezes ela sozinha já transmitia uma mensagem, né? Às vezes não. Não existe aquele ditado que diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras? Pois bem, é bem o caso aí do fotojornalismo, né? E principalmente do exemplo de Henri Cartier-Bresson. Então, hoje a nossa atividade tem muito a ver com fotojornalismo. E também tem a ver com a selfie. Porque hoje eu não pedi para vocês lerem o capítulo, porque é um capítulo que é um assunto que nós já vimos no ano passado e que ainda não está tão perdido na nossa memória. Então, a gente pode avançar em outros pontos aqui. Um deles é a selfie e outro deles é o fotojornalismo. E eu gosto de desafiar vocês porque eu acredito no potencial de vocês de verdade. Eu acredito que vocês são capazes de ir sempre além. Eu não costumo nivelar vocês por baixo, eu sempre costumo olhar vocês por cima. Às vezes cobro até um pouquinho além, mas é porque eu sei que vocês podem fazer e vão fazer bem feito. Então, a atividade de hoje tem a ver com fotojornalismo e com essa maneira de olhar, assim como também a animação que eu coloquei no início do vídeo para vocês mostra que a maquininha ela teve que se reinventar para mostrar para a dona que ela ainda tinha utilidade. Então, o que vocês vão fazer hoje? Hoje vocês vão ser fotojornalistas. Então, vocês vão capturar uma imagem e vocês vão falar sobre ela como se fosse realmente um jornal. E esse jornal vocês vão cuidar da diagramação, né? Vocês vão fazer todo ali, o jornal ele tem a escrita através de colunas, ou seja, vocês vão usar o Word, não vai ser um trabalho escrito, vai ser um trabalho feito com um recurso tecnológico. Eu quero uma coisa bem feita. Então, eu só posso falar daquilo que eu tenho pleno conhecimento, eu só posso passar aquilo que eu tenho, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, não adianta eu fotografar o planeta X se eu não sei nada do planeta X, porque eu não vou ter o que falar do planeta X. Então, quando você for fotografar, fotografe algo que você tenha domínio, fotografe algo que você possa discorrer sobre. E monte o seu jornal, monte a sua reportagem e siga os padrões do jornal, certo? Então vamos lá, olha aí. Tem aí o título do jornal. Aí no caso é uma sátira, né? Tá escrito Folha de São Paulo.
Aí foi uma sátira que fizeram, mas aí você vai colocar o nome do seu jornal, vai colocar a data, vai colocar a série 001, que é a primeira reportagem, vai colocar o título, vai colocar a foto, tudo bem bonitinho, tudo bem diagramado. Vou colocar também um material extra na nossa sala de aula, que é um vídeo de um rapaz que fala também sobre fotografia e uma matéria para ler sobre selfie. Mas é para ler e é para ver o outro vídeo também, tá certo? Então hoje nosso trabalho é bem interessante e temos 2 aulas para fazer essas leituras, para ver o outro vídeo e para fazer a nossa primeira edição fotojornalística. Então, sem mais delongas, vou encerrar a aula por aqui. Boa sorte a todos. É avaliativo. Sei que vocês podem, sei que vocês conseguem e que vocês são extremamente criativos quando querem. Então, queiram, permitam-se. Até daqui a pouco no nosso grupo de estudos.